Sabe quando a gente olha uma imagem de ressonância magnética? Parece um quebra-cabeça super complexo, tudo em tons de cinza. Mas a verdade é que aquilo é uma linguagem visual riquíssima, cheia de segredos diagnósticos que estão ali, só esperando para serem lidos. E hoje é exatamente isso que a gente vai fazer: aprender a decodificar essa linguagem. A grande pergunta é essa, né? Como que, a partir de variações de claro e escuro, a gente consegue enxergar com tanta clareza o que está acontecendo dentro do nosso corpo? Bom, a resposta para isso está em entender a física por trás da imagem e, claro, o vocabulário que ela usa. Ok, vamos mergulhar nisso. Para ler a linguagem da ressonância, a gente precisa primeiro entender o alfabeto. E olha só, tudo começa lá no nível atômico, com os prótons de hidrogênio que a gente tem no corpo. De um jeito bem simples, funciona mais ou menos assim. Primeiro, um ímã gigantesco alinha os prótons de hidrogênio do nosso corpo. Eles ficam todos apontando para a mesma direção, como se fossem pequenas bússolas. Aí, um pulso de rádio chega e, pá, derruba todo mundo, tira eles desse alinhamento. Depois, eles naturalmente relaxam, ou seja, voltam para a posição original, e nessa volta eles liberam energia. E é aí que o aparelho entra em ação. Ele captura essa energia e um computador transforma tudo naquela imagem que a gente vê. E aqui, ó, tá o pulo do gato, o ponto crucial de tudo. A gordura relaxa super rápido, enquanto a água é mais lenta, relaxa devagar. Essa diferença de velocidade no relaxamento é o que gera sinais com intensidades diferentes. E é justamente essa diferença que o aparelho traduz nos vários tons de cinza, criando o contraste que a gente precisa para diferenciar os tecidos. Agora que a gente já entendeu o alfabeto, vamos conhecer as palavras principais. Na ressonância, essas palavras são as sequências de imagem. E as três mais importantes que a gente precisa dominar são T1, T2 e DP. Pensa no T1 como se fosse um mapa da anatomia. Ele é excelente para ver a estrutura, o contorno, a forma dos órgãos e dos tecidos. A regra é bem simples. Em T1 a gordura brilha, fica com um sinal bem alto, enquanto os líquidos, como o líquor lá no cérebro, ficam bem escuros. Já o T2? O T2 é o nosso detetive. Como a maioria das doenças, tipo inflamação, infecção, edema, envolve acúmulo de água, o T2 é perfeito para achar onde está o problema. Aqui a regra se inverte. No T2 é a água que brilha. Se a gente vê um ponto com hipersinal, aquele brilho bem intenso no T2, pode saber, provavelmente tem alguma coisa acontecendo ali. E aí a gente tem o DP, ou densidade de prótons. Essa é uma sequência mais especialista, sabe? Muito usada em exames de articulações, como joelho e ombro. Ela é simplesmente fantástica para ver estruturas que não têm nem muita gordura, nem muita água, como é o caso das cartilagens e dos ligamentos. Ela mostra os detalhes com uma clareza incrível. Certo, mas como a física controla tudo isso? Essa tabela aqui resume de um jeito bem prático. A aparência da imagem é definida por dois parâmetros principais, o TR, tempo de repetição, e o TE, tempo de eco. Basicamente, eles são o timing dos pulsos de rádio. Como a gente pode ver, no T1, o TR e o TE são curtinhos e o resultado é a gordura brilhando. Já no T2, os dois são longos e aí é a vez da água brilhar. E o DP? Ele fica no meio do caminho, com TR longo e TE curto. Essa tabela é uma colinha muito útil para ter sempre à mão. Vamos avançar um pouco. Às vezes, o sinal brilhante da gordura pode acabar escondendo um problema. E para resolver isso, a gente usa umas técnicas mais avançadas que conseguem apagar o sinal da gordura para destacar o que realmente importa. Olha só que diferença brutal. Num T2 normal, tanto o edema quanto a gordura em volta podem brilhar, o que confunde bastante a análise. Agora, quando a gente aplica a supressão de gordura, o brilho da gordura, puf, some. E o edema? Ele salta na imagem, fica impossível de não ver. É como acender um holofote bem em cima do problema. As duas principais técnicas para isso são o STIR e o FAT7. O STIR é super sensível para edema no osso. É praticamente o padrão ouro para isso. Já o FAT7, ou saturação de gordura, é muito usado quando se aplica contraste, porque ao apagar o brilho natural da gordura, a gente garante que qualquer brilho novo que aparecer é por causa do realce pelo contraste. Mas olha, interpretar uma ressonância não é só saber o que é T1 e T2, é também conhecer as armadilhas, as pseudolesões que podem enganar até os olhos mais treinados. Vamos ver agora algumas das pegadinhas mais clássicas. Dando uma olhada rápida nessa imagem, a gente vê um sinal claro bem no meio de um tendão e já pensa, pronto, é uma ruptura. Mas será mesmo? E aqui vem a revelação. Isso é o famoso efeito do ângulo mágico. É um artefato puramente físico. Por causa da orientação específica das fibras do tendão em relação ao campo magnético, elas acabam brilhando de um jeito que não deveriam. Não é uma lesão de verdade, mas é uma armadilha clássica da física da ressonância.
Outro desafio bem comum, principalmente no joelho. A gente olha e vê essa linha que parece estar rasgando o menisco. Diagnóstico de lesão meniscal talvez não seja tão simples assim. O ponto crucial aqui é ter um conhecimento profundo de anatomia. Existem ligamentos normais, como o menisco femoral, que cruzam o menisco e podem criar uma linha que simula perfeitamente uma ruptura. Saber que essas estruturas existem e qual a aparência delas é fundamental para não dar um diagnóstico errado. E além das armadilhas da anatomia, existem os artefatos técnicos. Se o paciente se mexe, a imagem fica fantasma, toda borrada. Se tem algum metal perto ou até ar, isso causa distorções bizarras. Reconhecer esses padrões é tão importante quanto reconhecer a doença, porque eles podem estragar ou até invalidar um exame por completo. E é assim que a gente vai juntando as peças, né? O conhecimento das sequências, das técnicas mais avançadas e a consciência das armadilhas. Tudo isso junto vai nos transformando em decodificadores de imagens muito mais confiantes. Para a gente resumir, aqui está o nosso kit decodificador, com os pontos essenciais. T1 é para ver a estrutura, a anatomia. T2 e STIR são para achar água e edema. DP é para os detalhes finos das articulações. E claro, tem sequências mais avançadas, como a difusão, a DWI. Para confirmar um AVC agudo, por exemplo, o sinal na DWI tem que estar alto. E no mapa correspondente, o ADC, tem que estar baixo. E o mais importante de tudo, sempre questione o que você vê. Isso é real ou é uma das muitas pegadinhas da ressonância? Cada imagem de ressonância conta uma história. E com as ferramentas certas, essa história deixa de ser um quebra-cabeça e se torna um roteiro claro para o diagnóstico. A pergunta que fica agora é: com esse conhecimento em mãos, que histórias as próximas imagens vão nos revelar?